Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, Gisele Bigelman e César Baio, para esta mesa bem informal, que faz parte da disciplina Arte, Natureza e Tecnologia, do programa de pós-graduação em Artes Visuais da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa mesa é uma conversa bem informal, tá? Com o objetivo de pensar juntos a tríade arte, natureza e tecnologia, que geralmente é tratada isoladamente. Nós encontramos muitas referências sobre arte e natureza e muita coisa sobre arte e tecnologia. Mas este cruzamento, digamos assim, dessa tríade arte, natureza e tecnologia, é que está nos detendo, nos preocupando como tema nesse momento. E os nossos convidados são artistas que trabalham exatamente com estas questões e que nos parecem que podem nos ajudar bastante a pensar sobre isto. Nós não propusemos apresentá-los, porque são nomes que são totalmente conhecidos, acho que todos sabem quem é Gisele Bigelman e quem é César Baio, com uma ampla trajetória, tanto artística quanto reflexiva. Eu acho que isso é um aspecto importante quando eu convidei vocês. Vocês são duas pessoas que, além de ter uma prática artística, também têm uma prática reflexiva. Isso é bem importante, eu acho, para esse tema, né? Porque é um tema complexo, um tema muito atual e eu diria mesmo polêmico. Então, assim, estamos dispensando as apresentações formais, certo? Eu até pensei que os alunos que apresentaram vocês para a turma fazerem uma apresentação, mas depois eu desisti. Eu digo, vamos dispensar as apresentações, até porque nós não vamos fazer uma conversa tão longa. Acho sim que eu preciso apresentar um pouco a disciplina para que o público que vai assistir a mesa, porque a ideia é que esta mesa vai ficar gravada e vai estar disponibilizada num site que nós criamos para a disciplina, tá? Que a ideia é que ela tenha continuidade, ela foi uma primeira experiência, né? Um primeiro momento engatinhando nesta temática, digamos assim, da minha parte e da parte dos alunos, porque eu já trabalhei bastante coisas sobre arte e natureza antes de começar a trabalhar com tecnologias digitais. E depois que eu entrei em tecnologias digitais, eu trabalhei só com arte e tecnologia. Cruzar essas duas coisas é o meu primeiro momento, tá? Então, esta mesa também é um pouco para consolidar essas nossas reflexões, tá? É uma disciplina, então, que pauta um pensamento decolonial e crítico, tá? Porque nós pensamos que pensar a tecnologia como como eu diria assim, um eco, é uma ecotecnologia, ou seja, a tecnologia não é só o uso de uma ferramenta, e eu acho que vocês também pensam assim, né? Não é pensar a tecnologia como uma ferramenta, é pensar a tecnologia como algo que nos envolve e que, digamos assim, pauta nossas formas de pensar e de agir na sociedade. E aí é sobre isso que nós queremos conversar com vocês. E também a ideia de que a arte pode ser um epicentro desta ação, desta ação decolonial e crítica dentro da sociedade. Então, claro que o trabalho de vocês tem tudo a ver com isso, certo? E pensar novas formas de reflexão e ação para possíveis e necessárias mudanças em nossa sociedade. Um pouco digamos assim, é esse o foco que a gente tem dado na disciplina. Como pensar isso, como agir sobre isso. Bom, então eu vou começar pela pergunta. Está aberto também para os alunos pensarem. Aí vocês respondam na ordem que quiserem, tá? Tanto pode ser o César como a Gisele, enfim. Eu acho que os dois transitam tranquilamente por aí. A minha primeira pergunta seria,
Como vocês veem as possíveis interações entre arte, tecnologia e natureza nos seus trabalhos e na arte em geral? Começa, César. Se for para eu começar, eu vou começar agradecendo. Agradecendo muito a Maria Amélia pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de conhecer essa disciplina que está sendo desenvolvida na Federal do Rio Grande do Sul, e de saber que tanto, né, de saber que esses temas, né, que nos interessam tanto estão repercutindo aí nos estudos de vocês, quanto de ter sido convidado e ter sido agraciado aí com essa mesa, com a participação da Gisele, né, que é... Imagina, eu que tenho, só tenho agradecimentos a vocês por estarem aqui conosco, disponibilizando o tempo de vocês, né, e o conhecimento para nós. E em especial essa participação da Gisele, que, enfim, né, é minha mestra aí dos tempos lá antigos, né, da PUC, né, quando a Gisele ainda estava lá, e é sempre uma inspiração e para mim, enfim, acho que é uma satisfação estar nessa mesa com ela. Bom, para eu entrar um pouquinho nesse tema, eu acho que é importante contextualizar um pouco desse histórico, né? Que é uma coisa que não está nos trabalhos, né? Assim, que eu sei que vocês estudaram, mas talvez contextualizar um pouco em como é que eu chego nessas questões, né? Eu acho que eu comecei a me aproximar dessas questões, justamente da relação entre tecnologia, né, ou tecnologia das mediações, ou mídia, das questões da natureza, principalmente do antropoceno, com a prática artística, quando eu me mudei para Fortaleza, né, isso ainda 2013, 2011 que eu fui, mas isso acho que passou a acontecer em 2013, quando a gente abriu o programa de pós-graduação em artes lá. E quando eu comecei a receber meus orientandos, né, meus primeiros orientandos de mestrado, que começaram a trazer essas questões, e quando eu me vi também chamado a discutir essas questões frente ao que o Ceará proporciona em termos de experiência, né, ambiental, climática, em termos de questões também que atravessam a estrutura da cidade, a construção da cidade, a preparação para a cidade, e tudo isso começou a ser gestado ali, e eu acho que vai encontrar uma forma mesmo só em 2017, no meu trabalho mesmo, né? Porque até então eu estava orientando, estava lendo muita coisa, estava acompanhando alguns trabalhos, mas isso entra no meu trabalho mesmo em 2017, quando eu encontro a Lucy Solomon, que é uma artista americana, né, sediada em São Marcos, na Universidade Estadual da Califórnia de São Marcos, e a gente começa a desenvolver conversas, né, e logo já trabalhos relacionados a isso, né? Então, e naquele momento eu estava fazendo meu pós-doc na Universidade de Plymouth, e eu estava estudando um tema que para mim foi muito importante, foi uma maneira que eu encontrei de organizar essas discussões aí, em termos conceituais, para entender o que estava acontecendo e para as minhas práticas, que foi a ideia de padrões entrópicos, né? Padrões, a entropia dentro da teoria da complexidade,
ela é aquilo que leva à morte térmica, né? Aquilo que leva à desinformação, é aquilo que desorganiza um sistema. Então, nenhum sistema, né, a entropia é a morte do sistema, né? Então, eu fiquei me perguntando sobre essa situação em que a humanidade produz, né, tem uma entropia interna, né, na humanidade, que produz a própria, coloca em risco a própria espécie, né? Produz o próprio fim. E isso, né, foi muito marcante dentro dessa pesquisa. E a gente, enfim, vou só resumir. E aí a gente chegou nessa discussão desses conceitos com a Lucy e através do Culturas Degenerativas, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela. Então, esse degenerativas, né, e culturas degenerativas é uma outra expressão para designar esse conceito dos padrões entrópicos, padrões que a humanidade construiu repetiu e continua repetindo, que se consolidaram ao longo da modernidade e que levam, né, essa repetição leva à própria entropia da espécie. E aí, assim, culturas degenerativas, ele fala especificamente da questão da excepcionalidade humana, que eu posso voltar a falar depois, tá? Mas que eu não quero me alongar tanto. E aí, eu acho que esse é o caminho. Então, esse é um pouco do caminho que a gente fez. Enfim, acho que é um começo de conversa, né? Que, enfim, a ideia não é da palestra, né? Então a gente fala um pouquinho. Pedir para a professora não falar, gente, é um problema. Porque a gente engata primeiro e quando você vê, você está na quinta e já passou 2 horas. Mas vamos lá, eu também estou muito curioso para ver a Gisele. Vamos lá, Gisele, então. Qual é a tua Bom, opinião? primeiro, eu poderia ficar aqui ouvindo o César, eu já escrevi sobre o César, enfim, acompanho a trajetória dele há anos, a gente tem mesmo uma, uma relação afetiva e intelectual já consolidada, e é um prazer, Maria Amélia, sempre poder ouvir você, estar com você. Eu falei recentemente numa entrevista assim que você era um dos nomes faróis, né, da arte e tecnologia no Brasil, uma pessoa tão importante nós termos críticos da arte, propriamente dito, sintonizado com as questões da arte contemporânea, que tenham um olhar capaz de contemplar o tipo de produção que nós fazemos. Acho que tem um particular, assim, queria chamar atenção para um comentário que você fez, que nós temos por característica a articulação entre o trabalho reflexivo e o trabalho criativo, e eu acho que isso é uma das características da produção em arte e tecnologia em geral. Me chama muita atenção, sem querer matizar quem who is who no circuito da arte, mas eu, César, nomes como Lev Manovich, o Marco América, o Eduardo Cac, são todos professores universitários, né? Assim, isso é uma particularidade dessa área. Talvez pelo fato que, por um lado, exista uma ausência de discurso crítico e fica muito na nossa mão fazer o discurso crítico sobre nós mesmos, incluindo o nosso trabalho pessoal, e o fato disso nos colocar numa certa exterioridade ao sistema de arte, aonde a sobrevivência ela passa a se dar no campo da prática acadêmica e, enfim, acho que tem vários elementos que matizam essas práticas, a necessidade das interlocuções, as formas de trabalho, mas tem também
essa esfera do isolamento crítico, onde nós fazemos a crítica de nós mesmos, né? Somos nós que escrevemos sobre nós, somos nós que citamos uns aos outros, e é isso que consolida essa produção. Tu sabe, Gisele, que eu acho que realmente, inclusive a minha atuação nesta área é exatamente por verificar que que praticamente, digamos assim, o sistema da arte mais tradicional, até acadêmico e mesmo de instituições e mercado, ele está muito de costas para a tecnologia, para o desenvolvimento de trabalhos que utilizam tecnologias digitais, o que eu acho um problema, porque a tecnologia digital invadiu o nosso mundo. Hoje nós não podemos ficar fora disso, né? Então, como é que o sistema da arte pode tentar imaginar ficar fora? Não tem como. Não, isso estou plenamente de acordo, mas assim, é preciso realmente sempre calibrar que você tem uma atuação fundamental na construção desse espaço crítico. Acho importante que seus alunos tenham, com certeza eles sabem, mas tenham ciência por nossa parte do quanto isso é fundamental num outro tipo de construção. Eu, como César, vou tentar ser breve e tentar responder um pouco essa sua pergunta tão difícil, eh, lem deixando claro uma coisa que é muito importante. Eu cheguei nessa discussão sobre arte, natureza e tecnologia muito recentemente, isso é uma coisa de cerca de 2 anos, na minha experiência, criativa, e ela coincide um pouco com a minha incursão também nos trabalhos com inteligência artificial. E essa entrada, ela não se deu pela natureza em si, mas pelo preconceito. Eu estava escrevendo texto crítico sobre um artista, que eu gosto muito, o Salvaro, e, ele estava ocupando uma casa abandonada aqui em São Paulo. E a casa O trabalho dele era um jardim interno, e a casa estava tomada também por plantas por fora, porque, enfim, o abandono leva a natureza a tomar posse das coisas, né, isso é um tema importante do surrealismo, é a tal da beleza convulsiva, né, a famosa foto do trem sendo tragado pelas plantas. E eu vi uma planta que eu gosto muito, e eu não tinha em casa, e pedi para ele uma muda. E ele, na hora, me respondeu: "Qual? Judeu errante?". Eu, na hora, fiquei muito desconcertada, porque eu não sabia que a planta tinha esse nome, e esse é um termo gatilho, né, para qualquer pessoa judia. Judeu errante foi a uma expressão que o nazismo consagrou, é a primeira grande peça publicitária, é um filme, é a história do judeu errante. É uma lenda medieval, mas ela ganha peso, de fato, e consistência durante o nazismo. E eu lembro, na hora, eu fiquei tão atrapalhada que eu falei: "Não, a planta". Ele falou: "Então, a planta chama judeu errante". Eu lembro que eu saí de lá tão atônita, que eu no Uber, dentro do carro, eu já entrei no Google, eu falei: "É impossível que a planta chama de judeu errante". E comecei a pesquisar e vi que era aquela coisa: compre judeu errante, como exterminar judeu errante, e cheguei em casa e corri como um furacão para o computador, e muito rapidamente eu percebi, a primeira busca que eu fiz era sobre antissemitismo e botânica, antissemitismo e nomenclatura, eh de plantas, e eu percebi muito rapidamente que isso era um problema muito maior,
que era uma configuração em que era muito fácil mapear um estado de preconceito e que a questão não era antissemitismo e botânica, mas a botânica e racismo. E de que forma esses dois saberes científicos, né, porque o racismo ele nasce não só na esfera do preconceito social, mas ele especialmente ele é uma tese científica que se consolida ao longo do século XIX com as ideias de superioridade da raça branca, que legitimaria a própria escravização africana, e isso é oriundo do campo da botânica. O primeiro a fazer essa divisão é o próprio Linneu, né, que consolida esse sistema taxonômico tal qual nós conhecemos, e é ele que faz a primeira divisão da humanidade, né, entre europeus, asiáticos, indígenas e negros, e organiza a natureza de forma que você compreende o mundo a partir de uma divisão de papéis. Isso se extrema, é lógico, com a teoria da evolução e a ideia da seleção natural, em que vence sempre o mais forte. Eu sei que o Darwin tem sido idolatrado, especialmente entre os brasileiros, como abolicionistas, mas é o próprio Darwin quem coloca, né, que a humanidade não precisaria se preocupar, porque num futuro próximo os seres mais perfeitos exterminariam aqueles inferiores, os selvagens. Isso desemboca, óbvio, na eugenia, com uma força muito mais arrasadora, até porque a eugenia é uma tentativa de corrigir a seleção natural, de apressar esse processo e exterminar aqueles que não deveriam estar, como o Galton dizia, a humanidade é um jardim e nós precisamos apelar aos governantes que se livrem das ervas daninhas. Quem são as daninhas? As daninhas são, primeiramente, do ponto de vista do Galton, né, os judeus, as mulheres histéricas, os dependentes químicos, e isso, ao longo da história, a gente sabe exatamente aonde deu. E eu passei, então, a colecionar plantas que tinham nomes preconceituosos e fazer operações com inteligência artificial que criassem seres abstratos a partir daquelas categorias preconceituosas, usando uma espécie de engenharia reversa da eugenia, que me chamava já muita atenção, como todo treinamento de máquina, ele parte da construção de padrões, que é o pilar da eugenia, né? Ele descarta tudo aquilo que é particular, ele vai procurando o genérico entre as partes. É nessa órbita que Botânica Tirânica se construiu. Foi um trabalho que expus pela primeira vez no ano passado, aqui em São Paulo, no Museu Judaico. Daqui ele foi para o Paquistão, do Paquistão para a Itália, está indo para o interior de São Paulo, vai para o Sul agora, convite da professora Nara para a Universidade de Santa Maria, ficar em exposição no fim do ano, e a partir daí também eu comecei outras pesquisas nessa seara. Vou encerrar por aqui, pesquisando não só plantas com nomes preconceituosos, agora eu estou envolvida numa grande pesquisa de plantas que foram proibidas, né? Plantas consideradas
venenosas, nocivas e suspeitas. E isso é uma coisa que continua com muita força até os dias de hoje, e que envolve uma relação que, ao longo do colonialismo histórico, tem cunho moral, né? São as plantas alucinógenas, são as plantas afrodisíacas, são as plantas usadas em rituais de cura africanos e indígenas, e que hoje participam de um novo cânone político, que é a disputa da indústria farmacêutica, que vai decidindo quando uma planta é venenosa, quando ela não é, quando ela é perigosa, quando ela não é. O exemplo mais popular é a cannabis, né? Que agora é a grande salvação para o Alzheimer, né? Esse universo no qual eu estou transitando não é exatamente uma questão da sustentabilidade propriamente dita, muito embora isso sempre seja uma lateralidade dos projetos, mas orbitando em que contexto que a ideia de natureza se constrói como uma oposição à cultura, algo que é um dos frutos mais perversos do colonialismo, né? Criar esta clivagem e criar uma hierarquia que legitima essa expropriação. Eu teria ainda outras coisas para falar, mas acho que eu já falei demais, e eu queria deixar aí um pouco de tempo para a gente conversar. Eu só gostaria de destacar que a gente comentou exatamente isso, quer dizer, que a expansão colonialista, ela traz no bojo dela uma ecotecnologia de destruição, porque, né, inclusive eu comento mesmo a pólvora, né, que era conhecida há milênios pelos chineses, ela vai ser um instrumento de dominação, ou seja, a Europa só conquistou América e África porque utilizou arma de fogo. Então, a importância da tecnologia em termos de dominação, nós não podemos esquecer isso, né? E eu acho que vocês estão fazendo exatamente isso, tanto o Caio, quanto César, quanto a Gisele, botando a arte a questionar esses padrões, como padrões entrópicos, né? Entrópicos, no caso do César, da própria sociedade. Quer dizer, vocês estão trabalhando com patrões entrópicos que, no fundo, estão nos fazendo refletir sobre a nossa sociedade. Eu não sei se alguém quer fazer alguma outra pergunta, porque também eu tenho mais outras. Eu acho que o César queria fazer um comentário. Eu queria voltar um pouco, queria primeiro fazer um comentário sobre a fala da Gisele, depois conectar com aonde eu tinha parado, porque, bom, a primeira coisa é a referência a Darwin, né? A gente comumente associa a teoria econômica, né, o capitalismo, né, ao Darwin, né, a essa teoria de que, né, teria vindo dele, né, de que vence o mais forte, né, que vence o mais forte. Mas, na verdade, foi o contrário. Darwin é inspirado, né? Assim, ele declara isso, ele se autodeclara inspirado nas teorias da economia, né? Do Malthus. Então, enfim, e outros teóricos também economistas, né? Então, na verdade, é o contrário, né? Então, essa ideia de que da seleção natural, de que vai prevalecer o mais forte, é uma ideia que vem da economia. E passou e se instalou na epistemologia de uma maneira que passou a definir o que a gente entende por natureza, né? Ou fazer parte dessa definição. E um comentário, enfim, e conectando, acho que com o que a gente vem pesquisando
sobre essa questão da natureza é, antes de tudo, entender a natureza como resultado, ou pelo menos o conceito de natureza, a maneira como a gente entende natureza, como resultado de um discurso histórico, né? Eu acho que isso que a Gisele traz, apontando, né, as questões relacionadas ao racismo, aos preconceitos, né, presentes no modo como a gente nomeia as plantas, é uma dimensão disso. Mas a colonização, o projeto de poder e de dominação, ele acontece, antes de tudo, no campo epistemológico, né, no campo cosmológico, na cosmovisão, né, na maneira como a gente entende o mundo. E isso é muito presente nas perspectivas críticas que os teóricos do antropoceno estão construindo, né? Se a gente pega a Donna Haraway, Jason Moore, Anna Tsing, o Viveiros de Castro, a Débora Danowski, né? Tá todo mundo falando de como há uma construção no modo de entender a natureza que não só permite, mas justifica esse ímpeto humano de controlar, de remodelar, né? Então, os nossos trabalhos têm sido muito sobre isso, assim. No Culturas Degenerativas, a gente usa os livros, né? A gente cria os fungos sobre os livros, que são sobre, que podem ser sobre filosofia, né? A gente já destruiu livros do Descartes, do Kant, mas também sobre teoria da paisagem, por exemplo, né? Que vai falar, né, das técnicas, né? E ali, né, durante, sei lá, a paisagem renascentista, ou mesmo paisagismo moderno, né? Técnicas para você controlar aí, Também essa ideia de remodelar. Pensar a natureza como o ser humano externo à natureza, né? A natureza como estando à disposição dele, que é uma outra questão que tem sido repensada, né? Ou seja, nós somos parte também deste ecossistema completo que é a Terra, né? Totalmente. Só fazendo um parênteses, tem um antropólogo muito importante, o Felipe Descola, que ele define que essa oposição entre natureza e cultura, no fundo, ela é uma oposição entre os que têm direito sobre a natureza e os que não têm. Os humanos, e humanos brancos europeus, no caso, são os que têm direito à dominação e à natureza e a decidir a ordem da vida. Os que não têm direito são os que saem do campo da cultura. O campo da cultura é o campo do direito, direito, inclusive, à natureza. A natureza, em si, ela está fora e ela não tem direito sobre si mesma. Ou seja, os vegetais, os animais, os fungos, eles estão à mercê dessa expropriação humana por uma regra colonialista que cada vez faz menos sentido. Até porque a natureza não é inesgotável. Não é inesgotável e nem e nós não estamos fora dela, né? Ou seja, se nós estamos interferindo na natureza, nós estamos num bate, vai e volta, porque o que nós fazemos também tem o retorno sobre nós mesmos, que nós não temos muitas vezes consciência disso, né? Exato. A importância da questão tecnológica, porque a questão tecnológica tem sido pensada como externa à natureza, como uma mera ação humana. Perfeito. Real. Mas, na verdade, ela é parte desse conjunto, né? A tecnologia é parte desse conjunto. Dentro dessa epistemologia moderna, né? Eu tenho chamado isso de um duplo abismo, né?
São dois abismos que foram construídos ao longo da história da modernidade no pensamento moderno, para não dizer pensamento ocidental, porque o Ocidente está cheio de outras epistemologias, outras cosmologias que não são as modernas. Então, quando eu falo epistemologia moderna, eu estou falando da epistemologia usada por nós, né, pelas sociedades que passaram pelo processo de modernização com todos os seus problemas, com todas as suas potências, mas todos os seus problemas também. Então, nesse processo, você tem os conceitos de ser humano, de tecnologia ou técnica e de natureza codependentes, mas completamente separados entre si. Então, esses dois abismos que separam aí homem, natureza e tecnologia são fundamentais para que se justifique esse processo e projeto de dominação, né? Então, você tem uma tecnologia externa, que é um outro, né? Que não é você, a gente, apesar, né, do ser humano nunca ter deixado de ser considerado um animal, mas ele é sempre colocado numa condição que Kant definiu como uma condição excepcional. Nós somos animais, mas excepcionalmente, né, o tal excepcionalismo humano, excepcionalmente a gente tem razão, né? Então a razão nos daria esse privilégio e estabeleceria essa hierarquia que permitiria essa dominação. E como essa dominação se dá? Por uma outra cisão, que é a técnica, né? Então, a técnica é o modo como esse humano, esse sujeito, domina o outro, né? Essa alteridade, o rio, a montanha, o vento, né? Os animais, controla as plantações. Então, mas, ao mesmo tempo, ele não se confunde, né? Porque, assim como a Gisele já mencionou aqui, eu também cheguei nessa questão da natureza já com a tecnologia, já me interrogando sobre os processos os processos dentro do desenvolvimento das inteligências artificiais. E basta a gente ver que essa relação também se estabelece de alteridade de em relação à tecnologia, porque, né, quando a gente pensa nesse medo, né, nesse terror sobre a tecnologia, né, medo das máquinas dominarem, que, enfim, que não é de hoje também, né, que tem um longo histórico na A inteligência literatura. artificial está, digamos, exacerbando, né, este terror pelo, pela, pela possibilidade de eliminação do humano. Pois é, mas ela é só uma iteração, né? Uma atualização né? Um dia já foi o motor, outro dia já foi a máquina a vapor, então assim é uma coisa constante na nossa cultura esse medo de ser dominado. Você não é dominado por um que é você, né, que é dos seus, né? Você não teria medo de ser dominado por um que é dos seus, você só é dominado por um que é dos outros, né? Faz parte dessa outra forma de existência. Então, essa separação é importante para estabelecer esse projeto de modernidade, esse projeto de poder, e eu acho que a gente, como artista, e principalmente, né, no meu caso, o artista que vem do campo da comunicação, que trabalha com mídia, eu acho que é discutir isso, né? É pensar outros modelos, já que esse modelo epistemológico dessa divisão sustenta muita coisa, o modo como a gente entende a imagem, por exemplo, né? A câmera fotográfica, a obra de arte, os modelos de conhecimento, as metodologias, né? Então, isso tem que ser um objeto de discussão para a gente, né? Eu acho que a arte é parte disso. A arte é um modo da gente discutir isso. Queres comentar alguma coisa, Gisele?
Pegando o gancho. Não, eu estou aqui concordando totalmente com o César. Acho que é fundamental essas questões que ele pontuou agora. Então, não, só estava concordando mesmo. Quero ouvir vocês. Eu ainda quero mais uma perguntinha. Eu posso passar para os alunos em seguida, mas bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar primeiro para você, depois eu volto com a minha perguntinha mais para o final. Quem quer fazer alguma pergunta? Dos alunos? Oi, Maria Amélia. Eu postei uma mensagem aqui no chat. Oi, boa tarde a todos. Obrigada aqui pela presença, muito honrada aqui, presença do César Bá e da Gisele Bigman. A disciplina da professora Maria Amélia me fez pensar muito na questão das temporalidades. Né, a natureza tem o ciclo dela, a arte tem também o ciclo, e a tecnologia, assim, me parece que ela tem um ciclo, uma temporalidade que é uma progressão que assim, é só para frente, sabe? E aí, pensando nessa questão, eu queria saber como é que vocês pensam a questão da obsolescência no trabalho de arte, né? Porque a tecnologia, ela é uma coisa que, como ela só vai para frente, ela está, assim, no segundo seguinte, envelhecendo, né? Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Acho que tem duas questões aí, né, Thais? Acho que tem dois campos de problemas. Um é a questão ecológica propriamente dita, que é todo aumento exponencial aí de lixo eletrônico que é gerado pela indústria do digital, e acho que a arte tem problematizado essa questão de forma muito contundente. E isso já é uma maneira de pensar a obsolescência também, né? A outra questão é algo da voracidade do mercado e como que ela impacta as questões da preservação da obra de arte digital, que é mais uma questão dos museus do que nossa. Mas o fato é que, sim, os trabalhos param de funcionar. Eu sou meio extremista nessa discussão e eu acho que ela não tem uma solução, acho que faz parte da pesquisa tecnológica, esse seu eterno vir a ser. Talvez seja isso que ela tenha de mais nobre e desafiador, porque ela é um campo de pensamento permanente, mesmo em termos comerciais. O ChatGPT é lançado antes de estar pronto, a gente que testa, a gente que faz ele crescer, mas é constitutivo do desenvolvimento tecnológico ou uso coletivo. Então, eu digo que eu sou um pouco extremista, porque acho que o que talvez tenha que ser repensado é o próprio sistema de museu, o próprio princípio de museu e arquivamento quando se referem às mídias digitais. Eu já escrevi sobre isso, inclusive propondo um museu das perdas, e não um museu dos objetos, né? Onde a gente lidasse apenas com o irrecuperável, aquilo que não tem volta, e que obrigam a pensar que a obra restaurada ela já é uma outra obra nova. Eu sei que existem outras maneiras de se pensar, existem várias alternativas de emulação, de simulação, de guardar tudo, os computadores,
e os softwares, o que supõe que a humanidade vai se tornar meio aquele conto do Borges, né? Em que o mapa esmagou a cidade, né? Tem um conto do Borges muito interessante, que é de uns habitantes malucos que querem fazer um mapa tão perfeito da cidade, que quando eles fazem esse mapa tão perfeito, o que acontece é que esse mapa é um mapa na escala de 1 para 1, então ele esmaga a cidade e mata todos os habitantes, né? Se a gente quiser chegar a clones tão perfeitos, a gente abole a possibilidade da imaginação, e isso talvez a própria precariedade das mídias ainda nos reserve, né? A necessidade de imaginar como essas coisas eram, né? E nos colocar de frente com uma questão que não é atávica, é histórica, é a compreensão da arte como patrimônio. Nem a arquitetura mais é feita para durar. Não existem mais arquiteturas como eram as arquiteturas das catedrais, que eram pensadas para a eternidade. É ruim? Não sei, assim, se isso é um problema. Eu não, Acho né, Gisele? Eu acho que interessante. tem a ver com o próprio Oi. pensamento. Acho que essa questão do fluxo tem a ver com o próprio mundo contemporâneo. Não é só das tecnologias e das obras Exato. tecnológicas, faz parte do mundo contemporâneo. Eu concordo, e acho que assim, Thaís, eu sei que esse não é seu ponto de vista, mas é que esse argumento da obsolescência tecnológica, ele acaba servindo de retaguarda para um certo discurso conservador catastrofista ou catastrofista conservador, que é o que legitima não institucionalizar, não operar a crítica desse tipo de produção, né? Sem reconhecer que o que ela tem talvez de mais radical é justamente isso, a sua impossibilidade de ser armazenada como um objeto estanque. Eu acho que no campo da arte nós lutamos sempre com essa questão de uma tradição da história da arte, de preservação, e uma prática que vai contra isso, né? Uma prática de vida, de realidade. Eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa falando sobre web art, e a Ana Teresa me disse, não, é para pensar essa produção, tem que ter um outro modo de pensar que não é o campo da arte. Eu digo, não, eu acho que a arte contemporânea ela está tão envolvida nessa problemática quanto a web art, porque a arte contemporânea também está pensando isso, essa questão do fluxo, da impermanência, da obra efêmera. Mas por quê? Porque é a nossa vida, é o mundo contemporâneo que vivemos, né? Nós trabalhamos com a efemeridade no nosso cotidiano. E também como foi falado, dos dejetos e desse descontrole que nós temos do que estamos produzindo. Eu acho que essa questão, ela se conecta também com um tema que a gente começou a conversar, né, passou muito brevemente no início, que é justamente a falta de uma crítica sólida de arte voltada para essa área, para esses trabalhos, porque de fato a gente vê em festivais, em mostras, muitos trabalhos que eles estão mais preocupados em fazer um demo da última tecnologia disponível do que colocar em discussão as questões próprias que a arte pode colocar, né? E muitas vezes esses trabalhos, sim, eu acho que eles envelhecem tanto quanto as tecnologias envelhecem, né? Mas trabalhos que são, de fato, sólidos, né?
como obras de arte que se sustentam, eles não envelhecem. A tecnologia ali, o que é usado no computador, né? E a Gisele é especialista nessa área, já trouxe as questões muito bem, mas Especialista esses em trabalhos... perdas. Não, em memória, com uma abordagem incrível. Enfim, só para ficar nela, os trabalhos da Gisele, por exemplo, né? Não interessa que tecnologia que é, não interessa se usou uma coisa, se usou outra, né? São trabalhos que, enfim, as questões ali, se está usando Bluetooth, se não está, se está usando Mac, se está usando... Não interessa, interessa todas as articulações conceituais que se dão no campo estético que ela emprega, né? Então, só para dar um exemplo. Então, as reflexões da arte contemporânea, eu acho que os trabalhos com tecnologias digitais, eles não estão nada fora do que a arte contemporânea está pensando hoje. E a crítica está pensando. Eu acho que talvez a crítica tenha só que... se bem que tem, eu acho, por exemplo, o Boris Groys, por exemplo, é um autor tradicional da crítica de arte que está se voltando também para as práticas de tecnologia digital, inclusive para a internet. Então, eu acho que também se abrem portas, né? Eu acho que a coisa não está totalmente fechada, eu acho que tem portas abertas. Eu acho que talvez a gente tenha que, talvez, dar mais visibilidade às perdas, né? Mas para termos ganhos. Assim, conversa de bastidor, né? Já conversei com um curador e crítico que me falou assim, olha, eu não trabalho com arte e tecnologia porque eu não conheço, assim, exigiria de mim, né, um estudo que eu não estou a fim de fazer, ponto, assim, porque ele já tem o contexto dele, os artistas que ele trabalha, e naquele meio surgem outros, e ele vai ter um trabalho contínuo ali que vai exigir, né, assim, passar para um outro campo, né, ou atuar no campo de arte e tecnologia, é sim passar para outro campo. Essa pergunta eu faço também para a Gisele e para ti, César. Vocês acham que o crítico de arte ou historiador precisa conhecer tanto de tecnologia para falar sobre o trabalho de vocês? Não, acho que de tecnologia não, mas de como os artistas, né, que trabalham com isso estão discutindo as coisas historicamente, né? Então, não sei se você pega dos anos 60 para cá, enfim, né, só para a gente ficar no contexto bem mais curto aí da perspectiva histórica, né? Muita coisa foi feita. Então, como é que você tem que saber como você posiciona os artistas, né? Do ponto de vista crítico, do ponto de vista histórico, você tem que saber quem que tá conectado com quem que influenciou quem que, né? Antes de fazer uma curadoria, né? Tu não precisa pensar como histórias paralelas, né? A história da produção tecnológica, a história da produção de arte contemporânea. Eu acho que, na verdade, tu tens que cruzar o que está sendo feito Exato. com o campo da arte. Essa a minha preocupação. Eu brinco, inclusive, assim, meu filho, que entende bastante de TI, ele disse para mim assim, mas, mãe, como é que tu quer falar de arte e internet, né? Que tem sido meu tema por um largo tempo, se tu é tão ruim em internet. Eu digo assim, eu não preciso pintar para ser uma crítica de arte de pintura, né? Eu acho que é outra coisa. Mas eu acho que esse é o ponto, Maria Amélia. Uma coisa é assim, eu não preciso pintar para ser uma crítica de pintura. Eu não preciso ser cineasta para fazer crítica de cinema. Mas eu tenho que, no mínimo,
entender que o cinema é feito com câmeras, que o posicionamento é construção de linguagem, que fazer filmes em película e digital muda tudo. Enfim, tem uma série de instâncias que são reconhecidas como óbvias para artes que se institucionalizaram de alguma forma ou de outra, como cinema, como vídeo, como a fotografia, que ela se torna uma espécie de ente demoníaco, que de novo, é a estratégia catastrofista, é a estratégia do discurso conservador. Então, eu não posso falar desse tema porque eu supostamente não sou programador. Você não precisa ser programador para fazer a crítica dessas questões, mas você precisa, sim, ser letrado nas escrituras com as quais você vai falar. Isso é fundamental, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui super importante, que é do Gabriel Cevallos, que é sobre a relação da separação entre natureza e cultura, e eu concordo totalmente que é a consciência da perda, o antropoceno, o que nos trouxe, de fato, mais próximos a esse pensamento crítico da antropologia, das cosmopolíticas, né? De coisas que pessoas como o Eduardo Viveiro de Castro já vêm discutindo aí há algumas décadas, para o campo da produção artística e, especialmente, do campo da produção com tecnologia, que, via de regra, foi, durante muito tempo, uma produção muito otimista com relação àquilo que a tecnologia nos traria, né? A inserção, a inclusão, a democratização, a acessibilidade, coisas que acho que continuam e também fazem parte da ojeriza do discurso catastrofista conservador, a dificuldade de admitir aquilo que o Nanjum Paik dizia que era a sua utopia maior, né? Ser um artista de milhões, né? Milhões de espectadores, no caso, não de milhões de dólares. Enfim, acho que sim, a consciência do antropoceno, que é a consciência da finitude, ela fez com que todo um repertório tecnológico fosse atualizado criticamente e colocando, inclusive, em questão essa relação entre arte e natureza. Não sei se eu respondi, mas é que eu concordo com a pergunta. Sim, é por aí. É uma pergunta até meio retórica. Nossa. Não, é que eu realmente acho que é por aí. Acho que o antropoceno, capitaloceno, plantationceno, tchuloceno, plasticoloceno, ele tem uma agência fundamental nesse processo. A gente descobrir que tecnologia... Nós sempre soubemos que a tecnologia não é neutra, mas faz muito pouco tempo que nós nos demos conta dessa... como é que eu aqui anotei que a Maria Amélia falou, dessa ecotecnologia da destruição, do quanto a tecnologia foi e é uma tecnologia, de fato, não só da morte pela guerra, mas da morte das outras espécies vivas, né? A começar pela plantation, né? Os latifúndios, e a maneira como eles exterminam tudo o que não é produtivo e legitimam a monocultura. E destruição das culturas que gestavam essas outras produções, né? Porque quando eles estabelecem a monocultura, eles destroem toda uma série de culturas que interagiam com aquele meio ambiente. E eles destroem o meio ambiente, né? Então, totalmente.
e é uma destruição que, como tu diz, há pouco tempo talvez nós estejamos nos dando conta, talvez pelo avanço mais avassalador nos últimos anos, mas esse projeto exploratório, predatório, ele vem com a expansão colonialista. É predatório do ser humano, porque ele destrói vários segmentos culturais humanos, né? E destrói a natureza. É totalmente predatório. Monocultura, destruição de todo tipo de ecotecnologia originária das regiões coloniais. César, vamos lá, mãozinha levantada, ele é muito organizado, levanta a mãozinha. Não, estou colocando aqui, porque eu não quero cortar ninguém. Eu estou aqui aproveitando também, tomando um monte de notas. Eu acho que tem uma dimensão aí importante, que é a questão do colonialismo, né? De como... E aí, o que a gente entende pelo colonialismo? Bom, enfim, acho que, peraí, antes de chegar aí, só a questão do papel da arte nisso. Acho que dentro disso tudo que a gente está falando, acho que a arte tem um papel fundamental de, especificamente, uma arte que lida com meios tecnológicos, que seja na sua produção, seja trazendo questões né, que envolvem tecnologia em materialidades mais tradicionais no campo da arte. Essa arte tem que enfrentar essa problemática, que é reposicionar o que a gente entende de tecnologia. Porque até se você perguntar na rua o que as pessoas entendem como tecnologia, elas vão apontar para o celular, elas vão apontar para o computador, para o carro, elas vão apontar para um produto, né? Então, mas tecnologia não é produto, né? Produto é outra coisa, né? Tem uma indústria tecnológica, é essa indústria tecnológica que gira no motor da obsolescência, né? E que, enfim, junto com esse motor gira também um certo espectro da produção, né? De arte, enfim. Agora, com relação ao antropoceno, essa última questão, eu acho que tem uma coisa importante que aparece, né, na Dona Haru, aparece nesses autores, que é posicionar, assim, no Viveiro de Castro, que é posicionar, não se trata do humano, né? Não é humano, é um tipo de humano, né? Ele tem um contexto histórico, ele tem gênero, ele tem origem. Ele é o homem, né? Na grafia clássica é o homem, e é o homem com H maiúsculo, né? Então é esse homem com H maiúsculo que está dominando, e que não sou eu, não é você, Gabriel, quer dizer, acho que não, Gabriel, mas é essa ascendência europeia, né? A gente é latino lá fora, né? Mas a gente faz parte desse projeto também, porque a gente replica ele, né? Então, acho que a gente em si aqui, né, nós brasileiros e pessoas dos países emergentes, subdesenvolvidos, enfim, né, a gente pode usar várias nomenclaturas aí, tem uma questão para enfrentar, que é qual que é o nosso lugar nisso, né? A gente tem um pensamento completamente estruturado por uma epistemologia do colonizador, né? A gente conhece o mundo e opera no mundo a partir desse modo de compreender o mundo, que não foi elaborado né, dentro do nosso contexto, mas a gente também não é o indígena, a gente não não faz parte das comunidades ancestrais negras, né? Porque, enfim, a grande parte dos negros do Brasil que vivem aqui, eles não nascem dentro dessa cultura da cosmologia negra africana, né? Ou franco-brasileira, ou africano-brasileira. A nossa maneira como a maneira como a gente organiza o mundo
tem essas raízes europeias. Então, como é que a gente faz? Eu acho que isso coloca a gente numa crise, mas também confere uma potência para a gente, porque, como o Flusser falava, né, é preciso jogar, né, e esse jogo do Flusser implica em estar com o pé dentro para conhecer e um pé fora para criticar. Né, e a gente é exatamente nessa posição que a gente está. Então, eu acho que, especificamente, quando a gente fala de colonização ou decolonização, a gente tem que tentar entender nosso lugar, tentar construir um lugar para a gente também. Eu acho que esse é o lugar que é um lugar possível de ser construído, entende? Dentro desse contexto. Porque a gente não pode deixar de lado as questões de gênero, a gente não pode deixar de lado as questões do projeto de poder envolvido nessa questão, né? Oi, eu tenho uma pergunta. Ah, tá. Então pode ir, Ângelo. Desculpa, professora. Olá, boa tarde a todos. Então, a minha pergunta pode ser mais para a Gisele, mas também quem quiser responder, fique à vontade, né? Eu queria falar um pouco sobre essa relação entre texto e imagem, né, no processo criativo, assim. A gente sabendo do potencial da escrita como uma linguagem e do potencial da imagem como uma forma de produzir conhecimento também, e a relação dessas duas coisas, né? Que possibilidades são essas do ponto de vista do artista, e também pensando a linguagem como sendo essa ferramenta que foi muito utilizada no processo colonizador também e continua sendo, né? Como é que isso se encontra no trabalho artístico, assim? Deixar o microfone desligado é uma especialidade minha. Ângela, eu te agradeço a pergunta, porque várias das suas perguntas são as minhas também. Então, o que eu vou te falar é no âmbito de uma conversa de coisas sobre as quais eu tenho pensado muito. Eu acho que tem duas questões muito antagônicas nesse processo da criação de imagens a partir de textos nas traduções de Natural Language Processing, né? Que o próprio termo já é bastante colonialista, né? Imaginar que a linguagem textual é o sinônimo de natureza e que natureza é humana e esse humano fala inglês. Tem um espectro bem complicado aí, e um espectro bem complicado de pensar que depois de tantas voltas da arte contemporânea, nós estivéssemos na iminência de voltar à ideia de que o texto é uma legenda da imagem, que o texto é uma descrição a partir do qual a imagem é criada. Esse é o nível, uma possibilidade da discussão. A outra possibilidade de se ver essa discussão é de uma subversão total dos limites entre o que é texto e o que é imagem, porque, na verdade, apesar de muitas plataformas, elas, de alguma maneira, elas instigarem os seus usuários, os seus clientes a usar na direção de uma legenda que gera uma imagem, o fato é que essa tecnologia permite usar muito mais e ela permite chegar a imagens que não seriam possíveis dentro de nenhum outro contexto. Então, essa relação do prompt com a imagem tem me atraído muito, especialmente, eu particularmente tenho explorado muito a possibilidade de você criar uma imagem a partir de outra imagem, né, mediando pelo prompt, né? Essa passagem é aonde eu tenho obtido os resultados mais interessantes e aonde me parecem que essas fronteiras elas implodem e isso pode ser muito interessante. Agora, então,
abertos os primeiros testes de texto para vídeo, e é muito impressionante. Assim, você, por um lado, tem que, né, pensar estratégias que são muito descritivas, né? 3D, câmera lenta, panorâmica, cima para baixo, e, por outro lado, receber imagens que vão orbitar naqueles eixos, mas já não são réplicas do texto e nem são imagens que seriam possíveis de sintetizar de outra forma. Isso tem, no campo do som também, isso tem sido uma revolução. Eu acho que é um mundo onde nós vamos ter que aprender a fazer perguntas. Eu tive muito esse embate com os meus alunos esse semestre, que a gente trabalhou só com ChatGPT e com programas de imagem como Midjourney, DALL-E, Dream Studio, que até acabar a conta grátis deles, né? E a gente teve muita polêmica ao longo do semestre, né? Os alunos, eles colocaram uma série de questões sobre a validade do processo, mas uma das coisas que foi uma unanimidade, a dificuldade maior, porque não é uma aula de ChatGPT, é uma disciplina de História da Arte ministrada com ChatGPT e recurso de produção de imagem na graduação. Uma dificuldade enorme de elaborar perguntas, porque a nossa educação é uma educação de cabeça de vestibular, onde a gente tem que treinar os alunos e se treinar para dar as respostas corretas e mais eficientes. E esse tipo de programa te joga numa esfera que nós não temos antecedentes pedagógicos. Por isso que eu tenho insistido muito que é uma esfera talmúdica, que é essa coisa da pergunta que não, ela gera outra pergunta, ela tem que gerar outra pergunta, senão ela não vai entrar no cânone. E isso tem sido, para mim, tão interessante quanto esse movimento de orbitar numa linguagem que já não é mais nem texto, nem imagem. Eu tenho gostado muito dos resultados, plasticamente, criticamente, várias coisas. Me surpreendido, nada sai como eu imagino que vai sair, e isso, acho que estar nessa época da infância da tecnologia é muito legal. Mas a outra coisa é essa mudança de foco, de que é uma educação para pergunta, não uma educação para resposta. É um outro letramento. A gente não tem antecedente para isso. Eu venho acompanhando com entusiasmo essas tuas experiências, porque eu acho realmente não, os alunos se dividiram bem. Esses outros usos e nessas outras maneiras de trabalhar que o próprio intelecto, né? Ou seja, de como tu dizes, fazer perguntas, como se fazer perguntas. O Klinik diz sempre que o importante na pesquisa são as boas perguntas, não as respostas. Exato. A gente sempre falou isso, mas, na verdade, nós falamos sobre isso, mas condicionados à entrega dos resultados para as agências de pesquisa, né? É todo um debate, imagina, entregar um projeto que, assim, a minha conclusão é que é uma... Será que daria para fazer tudo de novo? Imagina, a FAPESP me mata. Corta minha possibilidade, a súmula curricular da base. Mas nós sempre falamos nisso, mas essa é uma forma de produção do conhecimento que põe isso no centro de gravidade. É bem interessante. Queres comentar algo, César? Senão eu passo para o Will perguntar novamente. Enfim, aqui eu já tenho vários comentários aqui anotados, mas, enfim, acho que a gente está avançando no tempo e tem já bastante gente com questões. Eu vou dar o espaço para o pessoal perguntar.
Will, e depois tem uma pergunta da Karina ali, bem polêmica. Boa tarde a todos. Muito massa estar nesse momento aqui com Bergman e Baio. É muito estimulante, assim. E mais eu também estou trabalhando dentro da minha pesquisa, eu estou fazendo um mestrado em poéticas visuais. E eu também estou tentando pensar essa questão desse latino-americano, né? A partir dessas imagens que são feitas, né, a partir de um colonialismo de dados do norte global e essa tradução dessas imagens, desse imaginário do que é ser um latino-americano, assim. E vem encontrado, assim, muita coisa que é meio que um processo de hackeamento também, né? Que eu acredito que seja o nosso desafio, assim, de como a gente também reterritorializa, né, esses imaginários sobre nós mesmos, assim, né? Então, eu acho bastante interessante isso e queria saber, assim, como vocês acham, assim, que a América Latina pode se posicionar, assim, de uma maneira bastante particular, assim, em relação a toda essa produção, toda essa tecnologia que vem do norte global com uma nova onda de colonialismo, né, de dados e nós estamos dentro de um processo, né, de cobaias, assim, né, dos algoritmos. Nesses últimos 20 anos, o jeito que nós nos relacionamos, assim, também está sendo muito alimentado por essas dinâmicas, né? Então, com a arte, assim, quais são os desafios, assim, para a Latinoamérica nesse contexto, assim, que vocês da alta tecnologia? Quer começar, Gisele, quer ir? César? Ou a Depois eu gente vai vou. pegar todas as perguntas? Quem quer começar? Acho que eu acabei de falar, o César pode, né, se quiser começar a responder. Tá bom. Will, muito interessante o tema da sua pesquisa e obrigado pela questão. Assim, acho que isso conecta lá com. Acho que isso conecta, sim. A gente tem múltiplas camadas, né? Esse colonialismo, né? O colonialismo digital, ele não é. Ele é diferente, ele tem características diferentes do colonialismo histórico, né? Porque ele, ele é corporativo, né? Ele é sobretudo corporativo, né? Então, se você vê para onde... É claro que essas corporações, elas não estão na nuvem, né? Elas estão num território, o dinheiro que vai para um país, né, ou para um grupo de países específicos, né, e não pode, uma coisa não pode ser desconectada da outra, mas ele tem características específicas, né, então, e isso é uma coisa, eu acho que, e outra coisa é o campo da arte, como é que o campo da arte responde a isso, então, acho que antes de tudo, a primeira coisa que talvez seja até uma pergunta que eu faço para você, assim, a partir de que lugar, né, assim, a gente está querendo discutir isso? A partir do lugar de um ativismo, a partir, né, contra o colonialismo digital, a partir de um lugar de artista, né, porque aí as questões se abrem. E do ponto de vista teórico-filosófico, eu acho que o principal é a gente construir um lugar, né? Antes de tudo, a gente construir um lugar para a gente. Que lugar que é esse? Porque também a própria conversa do Brasil com o restante da América Latina é uma conversa muito frágil, né? A gente não conhece a América Latina conhece mais a gente, né? Os outros países conhecem mais a gente do que a gente é eles. E a gente não se sente latino, né? A gente não se sente parte, né, pela língua, pela cultura, com exceção de alguns lugares do Brasil. Eu acho que vocês aí talvez tenham essa experiência um pouco diferente da gente aqui no Sudeste, por estarem mais próximos de algumas fronteiras, né? Aí dependendo de onde vocês estão, né? Enfim, se não é Porto Alegre, se é uma outra cidade ainda mais.
mas é muito pouco que a gente tem de conhecimento, de envolvimento, de conexões com a América Latina, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, enquanto organização política, dentro ou fora da arte, como criador de trabalhos que colocam em questões, né? A gente tem muito poucos trabalhos no campo da arte contemporânea, de uma maneira geral, que lidam com essas questões relacionadas ao pertencimento do Brasil a isso que a gente chama de América Latina, né? Diferente, por exemplo, só para conectar, diferente, por exemplo, dos trabalhos sobre as fronteiras, né? Nos Estados Unidos e no México, né? Tem artistas, são os artistas de fronteira, né? Só trabalham com fronteira. A gente não tem essa tradição forte no Brasil. Mas é um campo de questões aí que a gente tem que lidar. E eu acho que, antes de tudo, é lidar com essa questão. Da onde que a gente fala? Nosso lugar não é o lugar de colonizador, mas a gente funciona, a nossa cabeça funciona, a gente vê o mundo com os olhos do colonizador. Né? Isso se reflete na nossa estrutura política, né? Assim, a nossa classe média que acha que é estrangeira, né? Então, isso agora, no campo da arte, isso vira uma outra coisa, que é como é que você responde com trabalhos artísticos a essa situação. E aí eu acho que é uma questão muito interessante para um artista enfrentar, sem dúvida. Queres comentar, Gisele? O único comentário que eu faria é que, apesar de eu concordar com as questões como o que o César já adiantou, tem uma outra dificuldade que aparece, que é no processo de produção do trabalho, né? E especialmente com linguagens de tradução, né? de texto para imagem, onde é notável que funciona muito melhor se você escreve em inglês do que se você escreve em português, né? Entendo, o programa entende, porque ele não é um programa de busca, então ele faz a transcodificação, mas os datasets privilegiam, ele está treinado com outros padrões. A segunda coisa é um espectro de restrições morais que são, às vezes, muito mais fortes nos países anglo-saxônicos. Então, eu tive muito problema numa série em que eu estava trabalhando muito com figuras andrógenas, e toda vez que eu escrevia a palavra androgenia em inglês ou em português, o programa me advertia que era, enfim, as regras, que eu precisaria ter cuidado e não ferir as regras de uso da plataforma, porque isso já é interpretado automaticamente como conteúdo pornográfico. É uma coisa muito louca. O puritanismo anglo-saxão é muito diferente do nosso, né? Apesar da gente estar numa fase no Brasil de descoberta, né, de outros matizes conservadores, nós não temos esses pressupostos no nosso cotidiano, especialmente no âmbito da produção artística. E nisso, aí você sente que você é, apesar de tudo que o César destacou, nesse momento você percebe que você está em outro paradigma cultural, que a sua língua é outra e que o seu aparato simbólico é outro, que não a nudez não é em si um signo de perversão, que a androgenia não é necessariamente uma sei lá, uma obsessão de algum psicopata pedófilo da internet, porque mas o que essas máquinas pensam de mim, né? Quando você... Então eu vou driblando as coisas, eu uso
eu fiz um trabalho inteiro só com nomes preconceituosos, e isso me custou várias advertências, porque, a priori, o sistema te identifica também como uma extremista de direita radical, né? Como assim? E eu cheguei a quase perder minha conta no DALL-E, da OpenAI, porque, enfim, era inviável. Então, eu escrevo tudo com os nomes em latim das plantas para tentar me safar, mas é complicado. É outro sistema nervoso, não é o nosso. Vamos passar a palavra para o Mauro, que está ali de mãozinha levantada. Por favor, Mauro. Levantar a mão analogicamente não estava funcionando. Eu queria aproveitar esse gancho da Gisele. Gente, muito excitante esse encontro, né? Uma maravilha, uma alegria estar aqui. Queria pegar um pouco esse gancho. Tenho duas perguntas, uma para a Gisele e uma para o César. Pegando o gancho da Gisele, queria saber se você teve... Como nós sabemos, né, nós estamos passando por um período de vigília, né? Tivemos vários episódios aí, de interferências severas, né, de um público conservador e tal. Então, eu queria saber, especificamente, em relação à exposição da botânica, da botânica tirânica, se a Gisele teve algum impacto, alguma resposta impactante de público, ou alguma espécie de vigília ou interferência de conservadores, mesmo de cientistas, né? Não só dos políticos, mas também cientistas, né? Falo isso porque, inclusive, já vivi há um tempo atrás uma coisa parecida como artista, e queria já aproveitar o gancho e deixar uma outra pergunta para o César, tá? É uma curiosidade. A gente está aqui falando sobre os discursos críticos mais escassos, né? Esse isolamento crítico. Conversamos muito nessa disciplina sobre a dificuldade de encontrarmos dentro dessa tríade, né? Arte, natureza e tecnologia, encontrarmos conteúdos, né? Então, recentemente eu estive dando uma olhada numa plataforma Freeze, numa entrevista já de 2018, mas que mencionava várias experiências de laboratórios rurais na Escócia. E aqui nós temos, como sabemos, né, o Silo, né, no Rio, temos o Lab Verde na Amazônia. Então, eu queria saber do César, por curiosidade, como ele sente essas residências, né, os labs, os estúdios rurais, como um lugar assim, de contribuição para esse debate. São as duas questões. Obrigado. Quer começar, César, já que a Gisele estava falando na última vez? Tu podes. Pode ser. Oi, Mauro, ótimo. Ótima. Acho que você traz aí um ponto importante, né? Porque até agora a gente esteve colocando a problemática, né? Mas você traz, né, o lugar de respiro, né? Você nos lembra que há há espaços, né, para criação, há espaço para respiro, há espaço para produção. E historicamente o Brasil, a gente teve quase um período de ouro da arte e tecnologia aí no início da década, né, com a explosão da internet, das mídias móveis, muito dinheiro, muitas instituições, né? Depois disso, a gente tem no contexto brasileiro uma diminuição, né, drástica dos recursos, das iniciativas empenhados aí nesse campo. E o que é diferente, né, assim, lá fora a gente sabe que em alguns lugares o contexto é diferente. Mas aqui no Brasil a gente vê, por outro lado, o crescimento de outras iniciativas, né? Iniciativas que às vezes são recursos públicos, às vezes não, mas que se pulverizaram, né? Que se multiplicaram também. Eu acho que há aí
espaços muito interessantes para, né, se trabalhar hoje, que são os espaços independentes, né? Acho que são espaços importantes. E também espaços laboratoriais das universidades, né? A gente que está vinculado à universidade não só recebe, né, os estudantes de graduação, mestrado e doutorado como colegas, como programas de residência, né, como programas de extensão, né, que acontecem na USP, acontecem aqui na Unicamp, acontecem aí. A Gisele comentou da Nara, né, que está organizando a exposição agora com o trabalho dela. A gente expôs também o ano passado. Enfim, acho que essas iniciativas elas acabam fazendo a coisa girar e de uma maneira muito interessante, porque os compromissos, né, que esses lugares, essas iniciativas têm, são diferentes dos compromissos, por exemplo, de grandes instituições, né, como um Instituto Itaú Cultural, por exemplo, né, que tem o seu lugar, que tem sua importância, que seria interessante receber mais trabalhos, mas que também aponta para uma direção que é uma direção diferente daquela que a produção desses outros espaços aponta, né? Permitindo fazer trabalhos, às vezes, que não são completos, que são processos, né? Que chegam a algum lugar que não é necessariamente uma obra pronta, finalizada para uma grande exposição, mas que vai disparar outras coisas. Para mim, para o meu processo, isso tem sido fundamental, tanto as residências aqui no Brasil quanto fora, porque, enfim, os trabalhos que eu faço com a Lucy, por exemplo, nesses trabalhos é fundamental, porque é o momento em que a gente se encontra, né? Ela morando nos Estados Unidos, trabalhando lá, e eu aqui, a gente se conversa todo dia pela internet, de alguma maneira. Mas estar presente junto e fazer alguma coisa, a gente só pode fazer nos congressos, quando a gente se encontra, nas residências, né? E aqui no Brasil também é um espaço onde a gente dialoga com os artistas de outros lugares, né? Então, eu Aliás, né, estive aí César, com relação a esses diálogos, esses ambientes rurais, eles costumam provocar também uma relação com a comunidade local, né? Que é um aspecto bastante relevante. Exatamente. E reposiciona a maneira como a gente vê o entorno, né? Assim, especificamente os rurais, né? Porque tem uma questão que a relação que você estabelece com a natureza é outra, completamente outra, né? Assim, dos ciclos da natureza, né? Do tempo, né? Do ambiente. Eu acho que é uma oportunidade muito grande também, a gente está, sem dúvida. Gisele? Eu ia até avisar que eu tenho que sair, Sim, mas que eu tenho uma consulta. A última fala é tua e eu vou encerrar, ok? Eu acho essa pergunta que você fez, Mauro, muito importante. Eu tive mais problemas com o painel eletrônico que tinha de LED na saída da minha exposição, que era mais clorofila e menos cloroquina, e pouquíssimos visitantes, mas um em especial, especialmente no último dia, se irritou muito. E perguntou por que tinha que ter política na exposição. Eu falei, mas toda exposição é política, não é só na saída que tem. E eu tive muito apoio dos cientistas, eu fiquei muito surpresa. Eu comecei a exposição muito receosa de qual seria a reação dos botânicos, até pelo próprio nome da exposição, e foi o campo que mais me apoiou. Eu acabei dando uma aula numa pós-graduação recém-inaugurada na USP, que depois de tantos anos, né, na Faculdade de Medicina, que é uma pós-graduação em fitoterápicos, e isso foi uma coisa super importante para eles e para mim,
E a quantidade de pessoas que vinham desses campos do conhecimento e que ficavam, e não só endossavam, como me passavam mais materiais para eu entender melhor essas relações que eu estava propondo analisar. Bom, eu gostaria imensamente de continuar conversando com vocês. Tenho certeza que todos os alunos também, mas a gente se comprometeu a conversar 1h30, até porque também assim, a internet ela nos tolhe um pouco, assim, uma continuidade muito longa, fica mesmo cansativo. Se estivéssemos ao vivo, assim, seria bem mais, digamos assim, mais energia para continuar. Então, eu só tenho, neste momento, a agradecer imensamente aos nossos convidados, dizer que foi um prazer e foi super, assim, enriquecedor por todos os debates que a gente tem acompanhado. Eu acredito que os alunos devem estar achando a mesma coisa, eu vejo, porque eu vejo, assim, pelas expressões que eu estou vendo na tela, e também porque eu vejo que vocês estão batendo em coisas que... As falas de vocês bateram em coisas bem... focos bem sensíveis do nosso trabalho. Então, eu agradeço imensamente e encerro por aqui esse nosso bate-papo, esperando que possamos ter outras oportunidades. Obrigada. Obrigada. Graças. Obrigado, gente. Obrigada a todos, Obrigado gente. pelas perguntas, Vou sair pelo correndo convite. aqui. Tchau. Beijão, Gisele. Tchau. Tchau, tchau, Maria Valeu. Amélia. Valeu. Abraço. Tchau, tchau, gente.